Sabe, deixa eu dizer uma coisa. A tradição de grandes atores, esses caras se esforçam, mas a história acaba igual. Porque as empresas se aproveitam deles. E Tommy Mottola é um diabo. Se você é seguidor ou fã de Michael Jackson, sabe que chegou a se dizer que o artista não morreu, como diz a versão oficial, mas que quem o matou não é outro senão esse homem. Talvez você não reconheça o nome ou o rosto dele, mas ao saber no que ele se envolveu, dificilmente vai esquecer. Quando o escândalo das festas de Diddy Kong veio à tona, todos que já haviam cruzado o caminho do bem-sucedido rapper e empresário começaram a ficar nervosos. Parecia questão de tempo até que as peças, como em um efeito dominó, começassem a cair e desmoronassem uma rede de cumplicidades e segredos. Mas houve um homem em particular sobre quem a atenção da mídia se concentrou. Um homem que, por seu status e trajetória, gerou todo tipo de especulações na internet. Estamos falando de Tommy Mottola, empresário musical famoso por liderar a Sony e impulsionar o estrelato de vários artistas pop que você certamente conhece. Esse sujeito não só era um dos que costumava posar ao lado de Diddy, como também se gabava de uma longa amizade com ele. Seu passado turbulento, com casamentos violentos e acusações do polêmico rei do pop, aumentaram as suspeitas sobre sua imagem. Será que o peixe mais graúdo da indústria da música sabia ou havia participado daqueles encontros desenfreados onde ocorriam abusos e tráfico de pessoas? Michael Jackson já havia alertado sobre isso, mas não vamos nos adiantar. Tommy Mottola é algo como a espinha dorsal da indústria da música norte-americana nas últimas décadas. No entanto, por se tratar de um produtor, seu nome, e principalmente seu enorme poder, são menos conhecidos pelo grande público. Embora tenha se esforçado muito para manter um perfil discreto, a verdade é que ele sempre se relacionou, tanto profissional quanto pessoalmente, com estrelas de primeira linha do jet set norte-americano. Mas todos esses vínculos foram marcados por segredos e rumores. Como foi o relacionamento dele com Mariah Carey e por que ela mesma falou sobre agressões e ameaças? O que de fato ocorre em seu casamento de quase 25 anos com Thalia? O que levou um dos ícones musicais a declarar guerra a ele e chamá-lo de monstro? O que há de verdade nos rumores? O que o liga às festas desenfreadas de P. Diddy, nas quais participavam celebridades que hoje mantêm um silêncio absoluto? Para tentar responder a essas e outras perguntas, vamos nos aprofundar no lado obscuro de Tommy Mottola. Se gostam desse tipo de vídeo, comentem celebridades aqui embaixo para fazermos mais casos do lado obscuro dos famosos. Também convido vocês, caso o YouTube não esteja notificando ou meus vídeos não estejam aparecendo para vocês, a interagirem com o vídeo. Deixar um like, comentar, se inscrever ou até um pontinho já faz o YouTube reconhecer, como se estivessem interagindo e interessados no vídeo. Se vocês assistem e abandonam, o YouTube entende que não se interessaram e não recomenda novos vídeos. Com a situação esclarecida, vamos começar. Muitas vezes achamos que se mantivermos o perfil baixo ou ficarmos anônimos, vamos estar protegidos. Mas existem muitas pessoas que podem acessar facilmente nossos dados e tirar proveito disso. A trajetória de Daniel Tomás Mottola, nascido no Bronx em 1949 até se tornar um empresário musical bilionário, merece ser conhecida. Poucos poderiam imaginar que aquele jovem de um bairro complicado de Nova York, que havia abandonado a universidade para tocar guitarra, chegaria ao topo máximo da música. No início dos anos 70, Mottola já sabia que seu futuro era nesse meio, mas achava que seria lembrado como compositor. Foi vocalista e guitarrista solo de um grupo chamado The Exotics, que fazia covers de famosos temas de R&B, um gênero muito em alta naqueles anos. Tratava-se essencialmente de um estilo muito popular na comunidade afro-americana e que combinava elementos do blues, do jazz e do gospel. Porém, ao aprofundar seu conhecimento no entretenimento, Mottola percebeu outras facetas do negócio que o interessavam. Dessa forma, e em uma idade muito jovem, ele deu seus primeiros passos como empresário. Em 1975, ele criou sua gravadora e gravou com a CBS Records. Naquele tempo, ele não usava seu nome completo, nem o apelido que o tornaria famoso. No início, ele assinava T.D. Valentine. Vendo os resultados iminentes, a jovem promessa desistiu do sonho de ser músico e percebeu que pertencia a outro lugar, do outro lado do balcão para ser mestre. Assim começaram suas andanças como empreendedor.
logo fez contatos valiosos com artistas da época e passou a assessorá-los como empresário. Sua breve, porém rica experiência o incentivou a buscar contratos com gravadoras de prestígio. De uma hora para outra, ele conseguiu fazer com outras carreiras o que não havia conseguido fazer com a sua própria. Seu nome era sinônimo de triunfo. Estar ao lado dele era a possibilidade real de chegar ao infinito e além. Mas não era só que Mottola era bom no que fazia, ele também gostava muito, encontrou sua vocação e gostava ainda mais disso do que de ficar na frente de um microfone. Já em 1988 ele entrou para a Sony Music. Ele subiu tão rápido que em 2 anos já estava no topo da pirâmide. Como presidente e diretor executivo, ele era ambicioso, organizado, tinha ótimo faro e sonhava grande, não deixando ninguém indiferente. Atualmente, ele é considerado peça-chave no domínio da Sony no disputado cenário musical dos anos 90. Logo, Mottola entrou na lista de todos que buscavam sucesso. Ele foi o responsável por fenômenos como Celine Dion e Mariah Carey. Ele também é creditado pelo sucesso de superestrelas como Shakira, Gloria Estefan, Jessica Simpson e Destiny's Child, entre outras. Não é coincidência que alguns de seus projetos musicais envolvam mulheres jovens. É que rapidamente, Mottola se destacou por ter um olhar habilidoso para detectar talentos. Jovens cantoras em início de carreira que sonhavam em chegar ao topo e ele prometia realizar esse sonho para elas. Ao mesmo tempo, Mottola ajudou a relançar carreiras de artistas consagrados que nos anos 90 estavam estagnados ou esquecidos. Com remasterizações que modernizaram o som dos discos, músicos como Barbra Streisand, Billy Joel e Pink Floyd voltaram à moda. Isso aconteceu graças à capacidade de Mottola de guiá-los na forma de se atualizarem. Obviamente, esses sucessos vieram acompanhados de uma enorme fortuna. As riquezas de Mottola hoje somam cerca de 400 milhões de dólares. E já naquele momento de auge, sabia-se que ele estava destinado a ser um empresário com uma conta bancária muito recheada. E como também é evidente, com a riqueza veio também o poder. Mottola não só conhecia muitos músicos importantes, como também exercia poder sobre eles. De certa forma, os artistas deviam poder a ele, e isso fazia com que Mottola sempre parecesse estar no controle de tudo e de todos ao seu redor. Para alguns, ele começou a ser temido. O que acontecia se esse gigante da indústria se irritasse com algo ou decidisse encerrar o vínculo com um músico? Sem dúvida, valia a pena estar em bons termos com essa pessoa. Um lado muito mais sombrio do sorriso largo que aparecia nas fotos começou a aparecer quando terminou um dos relacionamentos românticos mais midiáticos. Justamente um relacionamento que ele construiu com uma das artistas que ele mesmo ajudou a lançar, Mariah Carey. O que se soube então acendeu os primeiros alertas. Em 76 anos, Tommy Mottola teve 3 casamentos. A primeira vez foi de perfil mais baixo, porque aconteceu quando o empresário ainda não tinha se consagrado. Sua esposa naquela época era Lisa Clark, filha do fundador da ABC Records. Clark e Mottola se casaram no início da carreira dele, tiveram 2 filhos e ficaram juntos por quase 20 anos. Mas uma vez que se divorciaram, Mottola iniciou uma fase de sua vida em que se relacionou com muitas e bem diferentes mulheres, quase sempre ligadas ao jet set. Em 1993, parecia que ele iria sossegar com Mariah Carey, com quem tinha 20 anos, mas os unia um projeto em comum, a carreira dela. Seu casamento foi o mais curto da vida de Mottola. Eles ficaram juntos por apenas 5 anos, mas foi cheio de controvérsias. Desde sempre se dizia que o casal midiático tinha uma dinâmica, no mínimo, complexa. Ele a controlava o tempo todo e também a pressionava fora do aspecto profissional. Com o tempo, a verdade apareceu. E a revista Vanity Fair descreveu aquele casamento como uma história de Cinderela que se transformou em pesadelo. Ambos se conheceram durante uma festa organizada pela gravadora WTG Records, quando a jovem tinha apenas 18 anos e Mottola ainda era casado. Tommy foi o primeiro a ouvir a voz prodigiosa de Carey e estava convencido de que ela alcançaria o sucesso, querendo que fosse ao seu lado. Após alguns desencontros, ele sugeriu que ela gravasse um disco. Maria vinha de uma família disfuncional e Mottola parecia oferecer não só uma ótima oportunidade de trabalho, mas também uma relação pessoal estável. Em sua autobiografia, ela não hesitou em admitir que naquela época via Mottola como uma figura paterna, algo ausente em sua vida, um parceiro e um confidente. Para a própria cantora, o excesso de controle que Mottola exerceu sobre ela começou porque o produtor queria protegê-la de sua família.
Com o sucesso da cantora, ele temia que parentes tóxicos voltassem a pedir dinheiro, mas Mottola foi isolando-a aos poucos. Trabalhavam e moravam juntos e, desde 1993, eram casados. Nessa época, segundo as próprias palavras dela, Mottola a moldava ao seu gosto. Além disso, tentava eliminar qualquer traço afro da identidade de Mariah Carey, que era mestiça. Ela tinha que ser uma artista pop para o público branco, apesar de gostar de hip hop. Com o objetivo de manter sua imagem de boa moça da cidade, Mottola cuidava de escolher suas roupas, de sempre mostrá-la recatada. E chegou até a proibir que fotografassem o lado esquerdo do rosto dela, porque ela tinha uma pinta que, para ele, era anti-estética. Embora por muito tempo tenha naturalizado isso, Maria começou a se sentir prisioneira em sua própria casa, e principalmente em seu casamento. A artista não podia sair sozinha ou ir a lugares em seu tempo livre. As brigas eram cada vez mais frequentes e, por meio da terapia, Maria percebeu que estava em um relacionamento abusivo que precisava terminar o quanto antes. Ao conhecer o jogador dos Yankees, Derek Jeter, a jovem entendeu o que era realmente se apaixonar. No entanto, quando quis propor a Mottola uma separação definitiva, já estavam afastados há muitos meses, a reação dele ultrapassou todos os limites. Ele pegou uma faca, aproximou do rosto dela e começou a gritar com ela. Tudo sob o olhar silencioso dos colaboradores de Mottola que estavam presentes naquele dia em que ele explodiu de raiva. Aquilo foi a gota d'água para ela. Abandonou a casa e não voltou mais. O casal, que muitos achavam que não daria certo pela diferença de idade, anunciou a separação em 1997. Com o tempo, os verdadeiros motivos da separação foram revelados. A cantora já falou abertamente diversas vezes sobre o relacionamento abusivo de Mottola com ela. Mas isso, longe de prejudicar irremediavelmente a festa do empresário, o acompanhou como uma sombra tênue que não o impediu de continuar trabalhando. Continuar aumentando sua fortuna e fazer com que seus tentáculos se estendessem cada vez mais longe. Seu divórcio com Carey foi finalizado em 1998, e logo depois, Mottola iniciou um relacionamento, nada menos que com Thalia, que se tornaria seu terceiro casamento no ano 2000, para a segunda metade dos anos 90. Thalia ganhou fama internacional com a Trilogia das Marias, novelas que a tornaram uma artista multifacetada. Além da musical, sua carreira como atriz a levou a protagonizar Marimar, Maria Mercedes e Maria do Bairro. Em 97, ela lançou seu quinto disco, Amor à Mexicana, consolidando seu sucesso mundial, e a destacou entre as maiores cantoras da comunidade latina. Quando veio a público o namoro entre Mottola e Thalia, aquilo parecia um filme repetido. Mais uma vez, o produtor iniciava um romance com uma cantora famosa 20 anos mais jovem. Há 25 anos, não havia tanta consciência social sobre a violência de gênero. A imprensa da época não demorou a supor que o relacionamento com Thalia estava destinado a ser turbulento e polêmico como o anterior. No entanto, as coisas parecem ter sido diferentes. Com Carey, tudo começou como um conto de fadas que desviou. Com Thalia, Mottola buscou algo realmente idílico. Segundo ela, eles se conheceram em um encontro às cegas organizado por Glória e Emílio Estefan. Depois houve um convite para passar alguns dias na casa de verão do empresário. E depois, 25 anos de convivência. O casamento foi na Catedral de São Patrício, em Nova York, com grande cobertura da mídia. Tudo ajudou a criar esse conto de fadas imutável, que parecia apagar o passado sombrio de seu casamento anterior. Mas nada foi suficiente para convencer o público de que Tommy Mottola era um homem totalmente reformado. Com a popularização da internet, alguns dados estranhos começaram a vir à tona. Primeiro, foi dito que uma ex-funcionária que costumava trabalhar na mansão de Mottola afirmou que o casal nunca havia dormido no mesmo quarto. Cada um ocupava um lugar da casa, e o contato entre eles era como o de dois colegas que dividem o aluguel. Na verdade, o casal sempre afirmou que cada um respeitava o espaço do outro. Talvez como estratégia para se afastar da experiência de Mariah Carey, que afirmava que Mottola era abusivo e controlador. Mas o nível de separação entre a vida de Thalia e Mottola parece algo inusitado. Em abril de 2024, Thalia afirmou estar solteira, gerando alvoroço imediato. Tudo parecia ser uma brincadeira da cantora para afastar os rumores de separação com o marido que há meses circulavam nas redes sociais. No fim do ano, as duas celebridades celebraram 24 anos juntos. Nesse tempo, eles tiveram 2 filhos, Sabrina Sakai e Matthew Alejandro. Mas os segredos parecem ser ainda mais obscuros, não dentro das 4 paredes da casa, mas em outros lugares.
Mais precisamente, nessas festas organizadas pelos famosos, as quais só os artistas mais reconhecidos do mundo podem entrar. Nos últimos meses de 2024, o nome de Mottola reapareceu na mídia mundial, quando ele foi diretamente ligado ao rapper em desgraça Diddy Combs, com quem tinha uma forte amizade. A possibilidade de que o empresário estivesse envolvido nesse tipo de crime fez com que ressurgissem as palavras de Michael Jackson, que em várias ocasiões havia insinuado que existiam manipulações obscuras na indústria musical, e iniciou uma guerra midiática contra Mottola pouco antes de sua morte. Suas palavras revelavam pistas sobre o escândalo prestes a explodir? Em julho de 2020, o rapper Kanye West divulgou uma teoria da conspiração considerada absurda por muitos, mas vinda de um dos artistas de hip hop mais bem-sucedidos, ganhou relevância especial. Kanye West apoiou a tese de que Michael Jackson foi assassinado e que o mandante não foi outro senão Tommy Mottola. Apesar da falta de evidências para essa afirmação, Mottola e Jackson estiveram no centro de uma grande polêmica em 2001. Ele é mau, é racista e é muito, muito diabólico, disse o rei do pop diante de um auditório lotado em um evento da National Action Network. Jackson tinha acabado de lançar seu álbum Invincible, que acabaria sendo o último de sua vida, e estava em uma disputa implacável contra a gravadora Sony. Jackson os acusava de roubar e enganar, especialmente os artistas do Cargo, toda a responsabilidade com nome e sobrenome, em quem até alguns anos antes tinha sido seu aliado. O artista chegou a levar cartazes com a imagem de Mottola desenhado como um demônio, e não hesitou em apontar o empresário como alguém que tornava sua vida impossível. O cantor chegou a falar abertamente sobre uma conspiração para destruí-lo e afundar seu último trabalho musical no esquecimento, mas essa campanha também parecia incluir sua vida pessoal. Quando comecei a bater recordes de vendas, de repente me chamaram de monstro, homossexual e abusador de menores, afirmou na época. A morte repentina de Michael Jackson, em 25 de junho de 2009, só aumentou as suspeitas. Diversas fontes começaram a dizer que o rei do pop vivia com medo de Mottola e temia que ele se vingasse pelas coisas que havia dito sobre ele nos últimos anos. Alguns foram além e viram nas palavras de Jackson uma mensagem ainda mais criptografada e inquietante. É bastante difundida na internet a teoria de que Michael Jackson tentou denunciar uma enorme rede de pedofilia, que influencia o topo da indústria cultural dos Estados Unidos da América e tem destaque na música. Sob essa ideia, as denúncias de pedofilia contra Jackson seriam uma operação montada para difamá-lo e conseguir seu silêncio. Para aqueles que aderem a essas ideias, Mottola seria um dos arquitetos do plano perverso. Por muitos anos, essa teoria não teve muito fundamento, além do passado de Mottola como marido abusivo e seus evidentes comportamentos de controle exagerado. Com as estrelas sob sua proteção, imaginar que algo sombrio se escondia por trás de sua fachada de sucesso parecia fantasia. Até que explodiu o maior escândalo sexual de celebridades da história, e o caso Diddy Combs mudou tudo. Assim nossa história retorna ao início. Neste canal fizemos muitos vídeos sobre a história de P. Diddy. Há muitos vídeos. Se não viram, convido a assistir. Deixarei alguns no final para vocês verem. Mas recapitulando um pouco. Em setembro de 2024, a notícia de que o famoso rapper e empresário Diddy Combs, conhecido nos anos 90 como Puff Daddy, havia sido preso por acusações gravíssimas, agressão sexual e tráfico de pessoas, rodou o mundo. A maioria dos denunciantes relatou abusos entre 1998 e 2006, durante as grandes festas organizadas por Diddy com celebridades. Nessas noites, em determinado horário, a festa oficial era encerrada e começava outra sem limites, chamada de Freak Off. Foram registrados muitos casos de abuso e uso de drogas lá. Todo tipo de especulações começaram a proliferar à medida que as fotos desses encontros de madrugada começaram a surgir. Rapidamente, o nome de Tommy Mottola e Thalia ficou em destaque. Mottola frequentemente postava fotos com Combs nas redes sociais, chamando-o de irmão de toda a vida. O relacionamento já durava décadas. Então, o quanto Mottola sabia sobre as festas que o rapper estava fazendo? Mottola e Combs têm passado musical, mas hoje lucram mais como empresários. Assim que essas publicações antigas vieram à tona, Mottola começou a apagar algumas postagens que poderiam manchar sua imagem e limitou a visibilidade de seus perfis, até então públicos.
Controlar a narrativa parecia ser a forma de manter as coisas em seu lugar e evitar que qualquer informação incriminadora viesse à tona. Nos meses que se seguiram à prisão de Combs, a mídia, especialmente a mais sensacionalista, insistiu que Mottola tinha muito a explicar diante da justiça, e estenderam essa suspeita à própria Thalia. Com os rumores, nenhum dos dois se pronunciou, mas Laura Zapata, irmã da cantora e atriz mexicana, falou. Apesar de admitir que está afastada de Thalia há anos e sem contato, mostrou-se cética quanto a essa possibilidade. Ela disse que não acreditava que sua irmã soubesse dos crimes que eram cometidos nas festas sexuais de Diddy, e que só um demônio participaria de algo assim. E mais uma vez a palavra demônio aparece rondando perto de Mottola. Qual era o grau de conhecimento que ele tinha sobre as ações que realizava de forma sistemática? Seu nomeado como irmão de vida? Será que participar de uma rede com essas características era ao que Jackson se referia? O passado obscuro de Mottola? Abusando psicologicamente de Mariah Carey quando jovem? Esse comportamento se repetiu no tratamento com outras mulheres que caíam nas mãos de um predador como Diddy. São questões ainda sem resposta. A justiça norte-americana até o momento não investiga especificamente Tommy Mottola em relação aos crimes atribuídos ao seu amigo. Também não foi chamado para depor sobre possível participação nas festas de Diddy. Muitos acham que ele não será chamado para o processo e que só o rapper deve pagar. Como um bode expiatório para deixar fora de qualquer suspeita outros cúmplices mais poderosos. Cada vez mais, a lembrança do caso Jeffrey Epstein paira como um fantasma sobre todo o processo. Tommy Mottola continua envolto em um manto de mistério, apesar de seu alto perfil nas últimas 4 décadas. Como se essa vida de luxo e exposição buscasse desviar a atenção de uma pessoa muito mais reservada e sombria do que parece à primeira vista. E isso nós já sabemos muito bem. Na maioria das vezes, as coisas não são o que parecem, principalmente quando há milhões e milhões de dólares envolvidos.